Bom dia, hoje sexta-feira, 18 de dezembro. Estamos iniciando mais uma reunião matinal por aqui. E várias informações, né? Depois de várias derrotas do Planalto, né, do governo da presidente Dilma, né, em relação ao impeachment, ontem foram várias vitórias. Vitória no STF, vitória em relação aos líderes, né, a mudança do líder do PMDB e até discussão entre Renan e o próprio Temer. Renan rebatendo ali, falando várias coisas contra o Temer. É o Brazilian Storm, né? Começou com surf no ano passado, com a vitória de Gabriel Medina, e esse ano com a vitória do mineirinho Adriano Souza. E por aqui também, né? A tempestade perfeita. Recessão, juros altos, possibilidade de impeachment, falta de governabilidade, Congresso não aprovando medidas, Levi provavelmente dando tchau, dando adeus. E quem virá? Tudo isso e muito mais, a gente vai debater um pouco sobre isso aqui. Agora eu convido aqui Gustavo Cruz para falar sobre dados. Hoje ainda tem CAGED, muita informação. O ano ainda não acabou, Gustavo. Bom dia. Pois é, Celso, muita informação nessa última semana que a gente vai ter sexta-feira de trabalho. Semana que vem recesso pelo Natal, depois Ano Novo. E mais, a gente ainda teve hoje umas informações importantes que a gente vai passar agora para vocês. Começando pela parte de fora, a gente tinha expectativa que até esse final de ano, dois bancos centrais fizessem algum movimento no sentido contrário ao Fed, ou seja, de expansão nas medidas de estímulos monetários. Um foi o Banco Central Europeu, que veio numa medida menos agressiva do que o mercado esperava, mas de qualquer forma correspondeu. Ontem, ou virada de ontem para hoje, o Banco do Japão, que é um dos principais bancos centrais do mundo, também correspondeu em fazer medidas suplementares ao que estava sendo feito, mas também desapontou na medida que não foi tão agressivo quanto o mercado esperava, então as bolsas de lá recuaram. Só para dar um destaque por cima, eles ampliaram o vencimento médio dos bônus de 7 a 10 anos para 7 a 12 anos e também anunciaram a compra de 300 bilhões anuais de ienes em ETFs. A compra anual de 80 trilhões de ienes ou 650 bilhões de dólares, que é a quantidade do pacote monetário, continua a mesma. Então, foi visto como menos agressivo, as bolsas não reagiram bem por lá. Assim como lá fora, tanto na Europa quanto os futuros de Nova York, que estão reagindo mal, principalmente por conta do preço do petróleo que está recuando. Ainda hoje pela manhã a gente vai ter o PMI de serviços dos Estados Unidos, meio-dia 45, agora passada a primeira elevação na taxa de juros do Fed. Fica todo mundo atento novamente para os indicadores econômicos, lembrando que o mercado está precificando só um aumento da taxa de juros novamente em junho, mas é importante ficar atento aos indicadores econômicos, porque o Fed ainda não sinalizou quando que vai ser a próxima alta e deixou em aberto, correspondendo ao que aparecer dos indicadores. Se tiver muito forte, já pode subir antes. Se os indicadores continuarem fraquejando, aí realmente espera um pouco mais. Indo para a parte doméstica agora. Dois indicadores já foram divulgados e a gente vai ter o CAGED, que vai ser divulgado meio-dia e tem uma estimativa de apresentar um fechamento de 154 mil postos de trabalho, então mais um dado ruim vindo do CAGED. O que a gente já teve hoje pela manhã, o Banco Central divulgou o indicador deles de atividade, que eles fazem um comparativo para ter um indicador para medir a atividade mensal, IBCBR, que veio com queda de 0,63 acima dos 0,40 esperados pelo mercado. E na comparação anual, queda de 6,38%, acumulando já queda de 3,69% no ano, o indicador de atividade do Banco Central bem ruim, mostrando ainda mais a deterioração e sinalizando que não está saindo do fundo do poço, que o primeiro trimestre do ano que vem deve continuar com esses indicadores vindo bem negativos. O outro indicador que a gente teve foi pelo IBGE, foi o IPCA 15 de dezembro, alta de 1,18%, acima dos 1,12% esperados pelos mercados. Com isso, a gente chegou no pior acumulado do ano do IPCA 15 desde 2002. A gente teve um acumulado no ano do IPCA 15 de 10,71%, bem acima do teto da meta. Em 2002, a gente teve de 11,99%. Só para dar um destaque, o que mais contribuiu para o IPCA 15 de dezembro foram alimentos e bebidas e também transportes, grandes altas que contribuíram bastante para essa elevação. Lembrando que em novembro a gente teve alta de 0,85, então bem maior a de dezembro.
Ainda na parte política, acho que com certeza o que vai repercutir bastante nessa semana, que vai ficar várias informações surgindo, é o afastamento do Lévy. Ele deu 2 entrevistas bem interessantes, uma para o jornal o Globo, outra para o jornal Estadão. Nas duas ele falava praticamente como se não tivesse mais no governo, diferentemente de antes, quando ele falava que não respondia mais a boatos, que não ia mais falar sobre esse assunto. Agora ele falava como o governo, como se ele não fizesse mais parte disso. Então, Lévy criticou, inclusive, uma parte, falou que o governo tem medo de fazer reforma, mas uma frase que talvez possa contrapor um pouco o ponto foi que ele falou: evidentemente, uma extensão da minha permanência depende da sinalização de reformas ou da sinalização da intenção de reformas. Mas, de qualquer forma, surgem informações de vários nomes que poderiam ser o novo ministro da Fazenda. Falaram que teve uma reunião entre a Dilma, o Lula e o Rui Falcão, presidente do PT, e vários nomes surgiram, entre eles o Lula defende muito o ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, o Armando Monteiro, a Dilma e o Rui Falcão defendem mais o Nelson Barbosa, que ontem, em evento no IPEA, Nelson Barbosa, em uma das suas frases, acidentalmente ou não, falou aqui no Ministério da Fazenda ou Ministério do Desenvolvimento, ou seja, ele confundiu. Ninguém sabe se ele fez de propósito, já sinalizando que ele tem intenção de assumir o Ministério da Fazenda. Antes de passar para o Celso, o Celso já comentou bastante, a gente tem o STF decidindo que o Senado vai ter poder para barrar o impeachment, que a última palavra será dele, então uma vitória bem forte para o governo, que tem uma percepção que tem mais força no Senado do que na Câmara dos Deputados. Antes, só para deixar claro, antes se a Câmara já decidisse que a Dilma aceitasse o processo de impeachment, a Dilma já teria de ser afastada. Agora, além da Câmara ter que ganhar a maioria, tem que depois ir para o Senado, e aí a maioria do Senado ter que decidir por isso, para aí sim a presidente Dilma ser afastada. Agora sim vou devolver para o Celso. Espero que todos tenham um bom dia. A gente se vê novamente no fechamento de mercado. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. O cenário aqui é altamente desafiador, saída do Lévy, perda do grau de investimento. Então, um cenário altamente desafiador e os nomes que poderão vir aí para o Ministério da Fazenda. Vamos ver se sai logo isso, se resolve esse problema. O problema agora para o governo é atrair, né, bons talentos, porque viu-se que o Lévy não conseguiu implementar nada do que ele queria, né? Lembrando que Bolsa, quando ele entrou, e aí em março foi 58 mil pontos, com expectativas, o Lévy ia fazer acontecer, e hoje a gente tem aí Bolsa na casa ali de 45 mil pontos, um cenário totalmente desafiador. Mas vamos lá, fluxo aqui na casa ontem, os locais foram net vendedores em 25 milhões de reais, destaque na compra só para Brasil Foods, destaque na venda para BVMF, Bradesco, Klabin, Petro 3 e Itaúsa, nas duas pontas, Petro 4, Cielo, Fibria, Itaú e Banco do Brasil. Os estrangeiros também foram net vendedores, um volume até maior. Destaques na venda, né, foram 53 milhões de reais na venda. Destaques na compra, Itaúsa, JBS, Bradesco 3, BB Seguridade e Braskem. Destaques na venda, Petro 3, Itaú, Ambev, BVMF, Brasil Foods. Nas duas pontas, Bradesco 4, Vale 5, Petro 4 e Vale 3. Petrobras novamente rebaixada pela Fitch, acho que já era esperado, cenário altamente desafiador, dívida líquida sobre EBITDA de 5,3 vezes, tendendo a subir, não consegue vender ativos, já reduziu o capex, o que afetou sua produção, que já caiu em novembro. Então, assim, cenário segue desafiador, a gente segue recomendando short por ativo, que muito provavelmente segue a passos largos, aí precisando de um aumento de capital. Gol, demanda doméstica recuou 10,9% em novembro, taxa de ocupação também caiu, cenário segue altamente desafiador, é outra companhia que a gente não recomenda nenhum investimento. Minério de ferro hoje subiu 2,1%, atingindo 39,3 a tonelada, pode ajudar a performance e o desempenho de Vale. Na semana sobe mais de 4%, mostrando um pouco de recuperação para mineradoras e aí, no caso, para Vale, mas a gente segue não recomendando exposição ao ativo. EcoRodovias falando de um aporte, né, do grupo Gáveo na companhia, injetando 2.200. BTG, algumas informações, eles confirmando que realizaram a venda de créditos e títulos de renda fixa para o Itaú BBA, cenário ainda segue desafiador. Vale destaque ainda aqui a Vale, né, falando sobre aprovou o suporte a um Project Finance do corredor logístico na África também. A intenção ali é investir 300 milhões de dólares. Pão de Açúcar falando de emissão de dívida para melhorar o caixa de curto prazo. Loja Renner anunciou recompra de ações, é pequena, até 1 milhão de ações,
próximos 18 meses, iniciando, né, dia 18 de dezembro, agora pode ir até junho de 2017. Elbor falando de estimativas de lançamentos para o ano que vem entre 800 milhões e 1 bi. A gente segue não recomendando exposição ao setor de real estate devido à alta de juros, confiança da população, menor renda disponível, crédito restrito e mais caro. Né? Então o cenário segue desafiador para o setor de real estate. Sobre a área de aluguel, BTC, seguem, né, as demandas por Natura, Petro 3, CCR, Itaú 4, BRPR, CSN e BTG 11. Vou ficando por aqui, mas às 11h30 a gente vai estar aqui ao vivo com o nosso XP Connection para tirar algumas dúvidas aí. O ano ainda não acabou, né? Só acaba ali quando tiver recesso, né, do Congresso, tudo isso. Eu acho que isso pode sim do STF, aí sim pode dar um alento aí para a gente virar o ano e olhar ano que vem, 2016, novas oportunidades, investimentos, principalmente renda fixa, pós-fixados, tudo isso. Uma grande sexta-feira a todos e nos vemos daqui a pouquinho, às 11h30. Um abraço e até lá.